Claro que a discussão de mérito com a ministra ela se torna quase inócua, porque ela tem uma incrível capacidade de repetições, de discurso, de oratória, de dados. Ela pode vir aqui 300 vezes, a retórica dela é exatamente a mesma. Pode, inclusive, até passar vídeo de audiências anteriores. E eu até usei a expressão adestramento numa sessão passada, e não foi uma ofensa pessoal, porque repetições buscado por resultado é adestramento, e não tem nenhuma ofensa pessoal a esse fato. Você vê que o tempo todo ela está acusando, ela está denunciando, ela não consegue fazer uma lógica de raciocínio construtiva, portanto ela fica pressionando o tempo todo. Ela usa uma tática do ridículo. Percebe como que ela auto se protege, o que não é do campo dela, tudo é ridículo. Um dia eu fiz uma citação aqui comparando com câncer. E eu pedi desculpa depois, porque o câncer muitas vezes tem cura. Essa história de mudança climática, o clima sempre mudou. Não é agora que o clima está mudando. Se você olha lá o histórico do planeta, da humanidade, da evolução, sempre mudou. Aqui agora as mudanças climáticas. As alterações mostram. Nós vamos viver, por exemplo, os 10 próximos anos agora, possivelmente, tudo indica, com baixos acontecimentos, por exemplo, aconteceu no Rio Grande do Sul. Essas catástrofes climáticas de enchente, por exemplo, possivelmente nós vamos viver uma curva no planeta agora de redução nos próximos 10 anos, em função das próprias mudanças climáticas, esse ciclo que é isso daí. Essa sua incoerência, assim, realmente, desculpa a expressão, a história usa muito isso, ela nos irrita. Questão de ordem, presidente. Artigo 209, inciso 1º. Artigo 209. O ministro do Estado comparecerá perante a Câmara ou suas comissões quando convocado para prestar pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado. Essa audiência, presidente, esse convite à ministra, ele teve o intuito de se debater e esclarecer informações detalhadas sobre os impactos ambientais decorrentes da construção de uma nova rodovia em Belém do Pará, planejada para recepcionar o evento da COP30. O deputado que me antecedeu, ele falou de ureia, ele falou de urã, ele falou de Putin. O deputado que antecedeu falou de todos os temas, menos do tema pertinente desse convite. A fala do deputado que me antecedeu, presidente, foi extremamente ofensiva ao ministro de Estado, quando trouxe a palavra adestramento, mais uma vez nessa casa. Adestramento, presidente, é utilizado para animais. Adestramento, diz aqui o dicionário, deputado, a palavra adestramento aplica-se, em geral, ao treinamento de animais para determinados fins. O deputado que me antecedeu, ele comparou o ministro de Estado a uma doença terrível, que é o câncer. E disse que o câncer tinha cura. Presidente, ou a gente estabelece alguns procedimentos de respeito às autoridades que vêm a essa casa, ou esse ambiente vai se tornar daqui para pior. Porque são tantas as vezes que nós discordamos um do outro, mas nunca nenhum deputado do campo progressista aferiu palavras de ofensa nesse nível. Queria aproveitar, deputado Evaí, lhe dar a oportunidade de se desculpar ao ministro de Estado, que está presente nessa audiência. E o deputado, além das ofensas, sequer se ateve ao tema do convite que foi feito à ministra Marina Silva. A gente precisa, presidente, aqui nessa casa, colocar o respeito acima de tudo. E o que aconteceu agora foi muito grave. Você sabe que hoje de manhã eu fiz uma longa oração. E eu pedi a Deus que me desse muita calma, muita tranquilidade, porque eu sabia que depois do que aconteceu na Câmara Alta desse país, aqueles que gostam de abrir a porteira para o negacionismo, para a destruição do meio ambiente, para o machismo, para o racismo. Por favor, eu peço silêncio aqui, a ministra está falando, a palavra dela é direito dela. Depois do que aconteceu ali, as pessoas iam achar muito normal fazer o que está acontecendo aqui no nível piorado. Piorado. Mas acho que Deus me ouviu. E eu estou em paz. Eu estou em paz porque tem uma palavra que eu repito sempre, que eu aprendi com o apóstolo Paulo, pastor, que diz o seguinte: é preferível sofrer a injustiça do que praticar uma injustiça. E eu prefiro sofrer injustiças do que praticá-las. Porque quando você pratica uma injustiça, pode ter certeza que um dia a reparação virá. Virá. Quando você é injustiçado, a justiça virá. Então, isso é o que me conforta. E eu queria dizer, deputado, que eu não vou entrar aqui no debate com o senhor sobre análise de discurso. Eu estudei pessoas que fazem isso incomparavelmente melhor do que qualquer um de nós que esteja nessa sala. Quanto mais,
Eu aprendi com um psicanalista chamado Lacan um pouquinho do que significa análise de discurso. Mas eu aprendi também com outro psicanalista chamado Ricardo Goldenberg, argentino, e foi em cima do que ele escreveu no livro chamado Psicanálise Política, mas ele também escreveu um outro livro bastante instigante, dizendo por que negar a psicanálise aos hipócritas. É muito interessante os livros do Ricardo Goldenberg. E ele diz uma coisa, que é o seguinte, eu já falei isso da outra vez aqui. Você não se revela naquilo que o outro diz de você. Você não se revela naquilo que você diz de si mesmo. Você se revela é quando você se refere ao outro. E Vossa Excelência se revelou. Para quem entende o que eu estou dizendo, sabe em que Vossa Excelência se revelou na análise de discurso que o senhor supostamente fez de mim. Quanto às questões que Vossa Excelência falou, nunca foi no município de Apuí. São mais de 5.000 municípios no nosso país. De fato, eu não andei em todos eles, mas andei em grande parte deles, até porque fui candidata à presidência da República por 3 vezes. E tive a oportunidade de conhecer bastante a Amazônia. Mas eu poderia perguntar, aqueles que me acusam, quantos empregos geraram no município de Apuí? Eu acabo de fazer uma licitação, está ali o presidente do Serviço Florestal Brasileiro, em que, no município de Apuí, para manejo sustentável, feito de forma correta, com tecnologia, com carteira assinada, preservando a floresta, nós fizemos uma concessão florestal de mais de 400.000 hectares. Vamos gerar mais de 900 empregos diretos. Vamos arrecadar por ano mais de 32 milhões em benefício do município de Apuí. E eu passei por essa fresta, vim bater nesse Congresso Nacional e tive experiências que são muito contraditórias. Essa hoje aqui com Vossa Excelência, mas as experiências que eu tive com Darcy Ribeiro, as experiências que eu tive com Pedro Simon, as experiências que eu tive com Arthur da Távola, as experiências que eu tive até com aqueles com os quais eu divergia, Antônio Carlos Magalhães, Jade Barbalho e tantos outros, me ensinaram a como se é um parlamentar. E é com essa experiência que eu estou aqui hoje, também como ministra de Estado, porque também sou deputada federal. A história, ela só é enxergada por aqueles que a querem enxergar. Existe uma tecnologia chamada negacionismo. Não vê a história, não vê os fatos. Não adianta dizer que o licenciamento é do governo do Estado, da Secretaria de Estado. Essa é a verdade. A BR-319 é um licenciamento complexo, não é de 13 quilômetros, são 400 quilômetros no coração da floresta, com impacto ambiental que pode prejudicar o agro brasileiro para o resto das nossas vidas, se não for feito com governança, que é o que precisa ser feito. Eu estou desde o primeiro governo do presidente Lula dizendo que é isso, mas eu fiquei 15 anos fora do governo. Por que que não fizeram? Por que que não fizeram nos 4 anos do governo que abriu a porteira? Por que não fizeram? Por que não fizeram? Deram a licença na última hora, nos últimos minutos da prorrogação. Por que não fizeram? Agora criaram um bode expiatório para dizer que a culpa é do Ministério do Meio Ambiente, é minha, é não sei de quem, em relação a tudo. Olha, eu estou muito tranquila com a minha consciência. E eu posso lhe dizer, em termos de defesa de meio ambiente, que Deus julgue entre eu e Vossa Excelência e dê o seu veredito.